Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou postar um vídeo um pouco sobre a história do mundo que vivemos. No início, bem lá no passado, chamávamos o mundo de época medieval. O que era a época medieval? O rei tinha as terras e dava para os senhores feudais, e os senhores feudais davam a terra para os colonos. Mas quem garantia o rei no poder era o Papa. Então, o Papa vivia do rei, o rei vivia dos senhores feudais, e os senhores feudais viviam do colono, então o colono sustentava todos, e até o Papa. Interessante, né? Mas era assim. E eles dominavam o mundo desta forma. O Papa trabalhava? Não. Os cardeais trabalhavam? Não. O rei trabalhava? Não. O senhor feudal trabalhava? Não. Quem trabalhava era o colono. Muito bem. Nesta era chamada a época dos senhores feudais. Muito bem. Acontece que o primeiro homem que teve a sua liberdade foi o sapateiro, que comprou couro e começou a fazer os sapatos. Então chamaram ele de burguês, porque ele tinha seu próprio negócio, sua própria vida. O rei não mandava nele, nem o senhor feudal. Chamaram ele de burguês. É por isso que tem essa palavra burguês hoje. Mas, nesta época, começou a decadência dos senhores feudais. Consequentemente, do Papa, consequentemente, do rei. E aí começou a aparecer homens que tinham coragem de se envolver com a palavra de Deus e não aceitavam o que vinha acontecendo. Quem eram esses homens? Eram mártires. Entre eles, Pedro Valdo, que, segundo a história, morreu. Foi um mártir, lutando contra o sistema religioso da época. A religião é uma coisa muito boa, mas quando o mal toma a religião, fica do jeito que vocês todos sabem. Depois também teve Wycliffe, outro homem que lutou e acabou perdendo a sua vida. Depois nós tivemos John Hus, que também lutou e terminou sendo queimado numa fogueira em praça pública. John Hus, a palavra Hus significa, na língua original, ganso. E quando ele estava sendo queimado, ele gritou: "Vocês hoje estão queimando um ganso." Você já pensou que coragem queimar um homem em praça pública? Eles tinham essa coragem de fazer. Eles pagarão por isso. Fizeram. Ele disse, mas depois vai nascer um cisne. Vocês matam um ganso queimado, mas vai nascer um cisne que vai derrubar a todos vocês. Era uma profecia. O cisne seria Martinho Lutero, que lutou por sua educação, foi um grande cantor, um grande professor e descobriu que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando a religião foi atacada, o sistema religioso foi atacado por todos esses homens que não tinham medo de perder a vida, Roma começou a ter problemas sérios.
perder o controle. Lentamente foram perdendo o controle. Houve papas que ficaram 31 anos no poder, mas teve um papa que ficou só 13 dias. Por quê? Porque eles estavam caindo do poder. Logo depois de Martinho Lutero, que fez a reforma da igreja, entramos na Renascença. O que aconteceu na Renascença? Primeiro época medieval, depois tivemos a Renascença, que era a época que começou a aparecer a tipografia. Podia-se imprimir a Bíblia, primeiro livro a ser impresso. E outros livros também, e outros ensinos, e outros pensadores. Então, começou a humanidade a ter uma mudança. E nós temos que procurar saber que mudanças foram essas, para nós entendermos o que estamos vivendo hoje. Na época da Renascença, eles ainda tinham fé. E disseram primeiro a fé, depois a razão, depois o intelecto, primeiro a fé. Estava tudo bem. Acontece que os ensinadores de Bíblia não ensinaram o povo corretamente. E o segundo período, que foram 5 períodos, foi a fé e a razão são iguais. A fé e a razão caminham juntas, de mãos dadas. São irmãs. Quer dizer, a fé já estava perdendo poder. Depois, apareceu um outro posicionamento, que Deus era o centro de tudo. Não importa. Deus era o centro de tudo. Era o terceiro período. Primeiro período, a fé e a razão caminhavam juntas. Segundo período, a fé e a razão eram iguais. Terceiro período, Deus era o centro. No quarto período, o homem era o centro. O homem. O homem era o centro. Agora, o homem estava acima de Deus, em cima da fé, acima da razão. Então, o homem dominava tudo, o homem era tudo. E as igrejas começaram a cair. Tanto que na Europa nunca parou de cair e muitas igrejas foram transformadas em hotéis, motéis, restaurantes e apartamentos, igrejas. Por quê? Porque o homem era o centro. Agora, entramos num outro período. O dinheiro é o centro. Não importa se a pessoa ganha o dinheiro de um modo corrupto e demoníaco, não importa. Não importa. Não importa se ele ganhou com drogas. Mas se ele tem o dinheiro, ele é aceito. Ele é respeitado. Se você leva vantagem, o povo lhe respeita. É o que dizem. Então, a igreja começou a ser afetada pelo dinheiro. Eu nasci na igreja. Eu posso contar, desde 1932, o que aconteceu com a minha igreja Assembleia de Deus. Porque eu me sentei e aprendi com o fundador da Assembleia de Deus. Foi o meu primeiro professor. E pela vida fora teve grandes mestres, como José Pereira de Castro. Muitos. E outros pastores. E no início era o seguinte, ninguém podia
ingressar no ministério. Só ingressava quem era chamado por Deus. E ele, às vezes, não tinha nem roupa. Eu conheci o pastor Cabral, que meu pai disse que uma vez ele dirigiu um culto com um chale no pescoço e um paletó, porque ele não tinha camisa para se apresentar, mas dirigiu o culto assim. Eu conheci ele pessoalmente, ele foi meu pastor em Rio do Sul. Mais tarde, convidei ele para pregar no Rio de Janeiro, a única pessoa que eu chamei para pregar em toda a minha vida. Pastor Osmar Cabral, hoje está na eternidade. Era discípulo de Boyer. Bem, continuando. O que aconteceu? O homem sendo o centro, Deus saiu do poder. E agora estamos vivendo esta miséria. Por quê? Porque o homem é o centro. Que Deus abençoe a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.